Hoje temos mais um Cinema e História. Vamos ver! E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez herbal aqui no YouTube. E hoje, mais um Cinema e História, o quarto Cinema e História. Como disse, 2016, pretendo fazer um desses toda vez por mês. É um tipo de vídeo que às vezes demora um pouco mais para sair, porque eu preciso fazer um roteiro grande, dá muito trabalho de edição, né? Então por isso que só uma vez por mês. E pela primeira vez, um filme nacional no Cinema e História, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, dirigido por Carla Camurati, lá do início da década de 1990, em que Marieta Severo e Marco Nanini são casados. Essa família é muito unida. Agora, falando sério, é um filme satírico que não tem a proposta de ser exatamente fiel à realidade, toma algumas liberdades teatrais, porém mesmo assim a gente pode fazer algumas análises, seja para apontar algumas coisas erradas que poderiam estar melhores, seja para apontar algumas coisas úteis, algumas coisas boas. É um filme que muitas vezes alguns historiadores não gostam, torcem o nariz justamente por esse propósito satírico dele, o que ao meu ver é uma bobagem, já que qualquer obra ela vai te responder o que você perguntar para ela. Você não adianta você querer ter uma discussão séria, digamos assim, com um filme satírico e vice-versa. Inclusive fica aí, caso eventualmente tem professores que assistem o canal, às vezes é um tipo de filme, ou até mesmo esse vídeo aqui, que pode ser usado em sala de aula, alguma coisa assim, porque é um filme, é um dos poucos filmes brasileiros recentes que tem uma produção histórica grande de figurino, de ambientes, cenários, esse tipo de coisa. Então fica aí uma boa referência, Então vamos ver um pouquinho mais aí sobre Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. É uma breve sinopse do filme, para quem preferir, o filme está disponível na íntegra aqui no YouTube, tá? Não foi eu que coloquei, eu não sei quem foi que colocou, eu não quero infringir de nenhum direito autoral, inclusive por conta desse vídeo, então por favor não me processem. O filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, dirigido por Carla Camurati, trata da história de Carlota Joaquina, que nasceu na corte espanhola, era uma princesa espanhola, e depois casou com o futuro rei de Portugal, Dom João VI, e indo para a corte portuguesa. O filme tem tanto a parte em que ela é criança, como a parte que ela é adulta, interpretada pela Marieta Severo. A parte que ela é criança, inclusive, é intercalada. O narrador do filme é uma história paralela que se passa na Escócia, anos depois. Imagino eu que, para termos um narrador em inglês, algumas partes em inglês, para facilitar a aceitação internacional do filme, o que, por certo modo, é esquisito, já que o filme não foi lançado internacionalmente. Porém, nós temos aí o tio e uma criança na Escócia séculos depois, e a menina que interpreta essa criança ouvindo a história da princesa Carlota Joaquina é a mesma menina, a mesma atriz que interpreta a pequena, a menina Carlota Joaquina. Depois ela cresce, vira adulta, e o foco principal do filme é tanto na infância da Carlota Joaquina, como no processo em que a corte portuguesa vem para o Brasil em 1808, no contexto das guerras napoleônicas, a relação de Carlota Joaquina com seu marido, com a corte portuguesa, com a recém-chegada da família no Brasil, sua despedida do Brasil, e no último período do filme é um pouco condensado, tanto a volta da família real portuguesa para Portugal, como a morte de Carlota Joaquina, e inclusive as especulações sobre a morte dela. Como eu disse, o filme está disponível na íntegra no YouTube. É uma história relativamente simples, como vocês puderam ver, afinal o filme é baseado em torno de uma personalidade histórica, é como se fosse uma cinebiografia satírica em relação a ela. E outro aspecto curioso do filme é que se vocês, na abertura do filme, como sempre, estão lá as empresas que patrocinaram o filme, como a Transbrasil, a Telerge e a Embratel. Empresas que, se você tem menos de 18 anos, você nunca ouviu falar. Agora vamos ver os personagens principais do filme. A Princesa de Brasil. A personagem principal do filme é Carlota Joaquina, interpretada por Marieta Severo. E sim, ela existiu. Eu sempre faço essa distinção nos filmes, personagens que existiram, que não existiram, que são alegorias. Porém, no caso aqui do Carlota Joaquina, todos os personagens existiram. No caso da personagem de Carlota Joaquina, nós temos dois aspectos curiosos sobre a sua figura no filme. O primeiro é, muitos aspectos do filme
são derivados de fofocas da época, boatos, às vezes até propagandas negativas, coisas que entraram para o folclore, digamos assim. A questão dela ser uma personagem extremamente sexualizada, né, uma mulher que teve muitos amantes, todo esse tipo de coisa, né, e que, se a gente pensar até hoje, né, 2016, esse é o tipo de fofoca que vende. E lá no século XVIII e no século XIX esse tipo de fofoca já existia, tanto que ficou por 200 anos. Né? A questão dela ter, por exemplo, mandado matar um jardineiro, porque o jardineiro ia se casar e era amante dela. No filme, inclusive, ela mesmo mata o jardineiro, e é uma coisa que, novamente, é boato, é senso comum, é fofoca. E por conta disso, né, dessa questão aí de ser baseado tanto em sensos comuns, como nessa questão da fofoca, de ser uma personagem extremamente sexualizada e tal, acabou deixando de lado um dos aspectos mais interessantes da Carlota Joaquina real, que era o seguinte: nós estamos falando de um período em que era muito raro nós termos mulheres envolvidas em assuntos políticos, especialmente nos reinos católicos, né, como a Espanha e Portugal. E a Carlota Joaquina, pela educação que ela recebeu na corte espanhola, né, ela era da família de Bourbon e tal, ela sempre teve um grande interesse por assuntos políticos, e pela sua personalidade, que dizem que isso está no filme, ela sempre foi muito, digamos assim, bocuda, né? Ela nunca ficou muito quieta, né? Ela sempre, quando via alguma coisa errada, ela sempre se pronunciava, né? Expunha a sua opinião, sua argumentação. Não é apenas uma coisa aí de, sei lá, de criança mal criada, tá? É uma questão de realmente ter uma argumentação, ter conhecimento sobre os assuntos porque ela se interessava. Ela foi uma das primeiras mulheres, ainda mais, novamente, repito, pensando na tradição ibérica, a se impor na política, estar presente no debate político. Outra questão interessante, que é um pouco abordada no filme, inclusive, e nesse aspecto é um ponto positivo para o filme, digamos assim, é o contraste entre a corte espanhola e a corte portuguesa. A corte portuguesa ela vai ter um histórico muito grande de ser extremamente conservadora, extremamente religiosa, no caso católica, né, extremamente fechada. E aí você vê essa coisa, né, a diretora ela vai brincar aí com os ambientes mais escuros, as pessoas sempre mais quietas, sussurrando, em vez de falar alto, em vez de ter música, em vez de ter banquetes, como era na corte espanhola, né, que era considerada uma das principais cortes da Europa. Então esse é um aspecto também interessante, e nesse caso que foi abordado no filme. Porém, a abordagem da personagem no filme ela é muito baseada em boatos, em fofocas, que, querendo ou não, geram muito interesse nas pessoas até hoje, né? Não é à toa que tem livro de história best-seller que é baseado basicamente em fofoca de época. E sobre a morte dela, é especulado que ela cometeu suicídio, porém ninguém sabe de verdade. O próximo personagem é o rei Dom João VI, interpretado pelo Marco Nanini, aí nesse prequel de A Grande Família, que no filme é retratado de uma forma bastante caricata, né? Novamente baseado em causos da época, baseado especialmente em charges, em críticas da época feitas aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, né? Lembrando, ele era o rei de Portugal, estava no Rio de Janeiro, então você vai ter a população, você vai ter charges, você vai ter pessoas comentando sobre ele, normalmente de forma satírica, novamente de forma bem humorada, por assim dizer, fazendo chacota dele, né? Até por essa questão dele, a esposa, né, ser muito presente na vida política, então ele era, entre aspas, um pau-mandado, era um gordo, meio lerdo, glutão, sempre comendo, né? Uma visão que inclusive não é exclusividade do filme, né? Por exemplo, aquela série que passou na Globo, O Quinto dos Infernos, também vai retratar o Dom João VI dessa forma, uma visão bem caricata da época. O problema dessa visão caricata é que ela desconsidera, por exemplo, que Dom João VI teve uma grande visão estratégica, né, na transmigração da corte portuguesa para o Brasil, no estabelecimento de um aparato de Estado no Brasil, né? Você, óbvio, então tem dois lados disso, né? O Brasil era submetido à coroa portuguesa, você não tinha muitas liberdades no Brasil, você tinha uma relação total de dominação, né, uma relação ainda no contexto do absolutismo em relação ao Brasil. Só que com a família real no Brasil nós teremos o desenvolvimento do Banco do Brasil, nós teremos o desenvolvimento de um aparato de Estado no Brasil, liberalização do comércio, estabelecimento de imprensa, faculdades, todas as outras instituições que, repito, não existiam antes por conta sim de uma opressão, de uma relação de dominação
da metrópole em relação ao seu território no continente americano. Porém, Dom João VI teve uma visão estratégica porque ele sabia que, primeiro, não teria como Portugal ganhar uma disputa com a França napoleônica. Ele tinha que escolher entre seu mais tradicional aliado, que era o Reino Unido, ou a França, e a gente vai falar disso mais pra frente. E vindo pro Brasil, ele tinha que fazer alguma coisa no Brasil, inclusive, porque vai saber quando a guerra se encerraria, vai saber quando a família real portuguesa poderia retornar para Portugal. Então ele teve uma grande visão estratégica, não apenas nesse deslocamento, mas no estabelecimento das primeiras instituições brasileiras, que, em última instância, vão acarretar no processo de independência. E não é à toa que Napoleão, nas suas memórias, diz que João VI foi a única pessoa que enganou ele em sua vida. Conseguiremos ludibriar Napoleão. A próxima personagem é Maria Luísa de Parma, interpretada pela Vera Holtz, que não tem um papel muito grande no filme, né? Ela é mãe da Carlota Joaquina, tanto no filme quanto na história real. Só gostaria aqui de falar de uma questão curiosa que aparece no filme novamente de forma satírica, caricata, porém que é real. Maria Luísa de Parma, de fato, ela tinha uma dentadura feita de pérolas, que ela usava em bailes e ocasiões de gala. Isso quando ela era mais idosa, né? Ela, com o passar do tempo, com o passar dos anos, e até a questão, né, de que a higiene bucal não era a mesma que nós temos hoje, né? Então ela acabou perdendo a dentição e ela tinha uma dentadura feita de pérolas para situações de gala, bailes, festas, todo esse tipo de coisa. Então fica aí apenas essa curiosidade sobre a personagem de Maria Luísa de Parma. De Parma, no caso, da região da cidade de Parma, da Itália, que era dominada pela família Bourbon. E finalmente nós temos a personagem da Rainha Maria de Portugal, que é interpretada pela atriz Maria Fernanda, que é filha da Cecília Meirelles, inclusive, e que existiu de verdade, obviamente, e que é um daqueles casos em que a mesma personalidade ela tem contextos, ela tem nomes diferentes em Brasil e em Portugal. No Brasil ela é conhecida como Maria a Louca, em Portugal ela é conhecida como Maria a Pia. E novamente o filme mostra bastante a sua personalidade religiosa. Ela de fato foi uma pessoa extremamente religiosa, extremamente católica, justamente pelas situações de luto, de depressão que ela passou na vida, e por isso ela acabou perdendo parte das suas capacidades mentais, e por isso acabou sendo considerada Maria Louca, inclusive porque ela foi de fato interditada como louca. Então seu filho, Dom João VI, passou a reinar como príncipe regente e depois assumiu o trono. Só que essa não é apenas a única visão que nós temos sobre ela. Por quê? Porque embora quando a família real portuguesa tenha vindo pelo Brasil, ela já estava nesse período de muita depressão, muito luto pela perda do marido, essa questão extremamente religiosa, ela ao mesmo tempo foi a rainha do período chamado da Ilustração Portuguesa, que é outro nome para o que chamamos de Iluminismo. O período, por exemplo, de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que inclusive vem com a família real portuguesa para o Brasil, morre aqui, inclusive, de idade. Então ela também é a rainha do período em que você tenta começar uma modernização de Portugal. Você tenta o desenvolvimento de outras instituições, a modernização de um Estado Nacional português, o período da Ilustração. Não apenas aqui uma questão de domínio, de fórum religioso, né? Inclusive no governo da Rainha Maria, nós teremos o início de alguns rompimentos com algumas instituições católicas. O mais conhecido é justamente com o Marquês de Pombal, que vai expulsar os jesuítas. Então nós temos aqui um caráter duplo, né, durante a longa vida da Rainha Maria Louca. Só que na cultura popular brasileira, no folclore brasileiro, ela acaba entrando para a história como uma louca extremamente religiosa por questões de depressão. Só que ela viveu muito tempo, a vida dela não foi apenas isso. Então é bom aí fazer esse contraponto, digamos assim, que o reinado da Rainha Maria a Louca ou a Pia também foi o reinado do período da Ilustração em Portugal. Falados dos personagens, agora vamos discutir 5 conceitos a partir do filme. La princesa de Brasil. O primeiro conceito que a gente pode analisar pelo filme é, obviamente, a viagem da família real portuguesa para o Brasil. Sobre isso, é importante a gente pensar em 3 coisas. A primeira, se você for prestar
uma prova de história de nível superior, ou for prestar, por exemplo, alguns concursos públicos, como por exemplo o concurso de admissão à carreira diplomática, se você escrever fuga da família real portuguesa, alguma coisa assim, não é o termo, digamos assim, mais correto possível, né? Normalmente se usa o termo transmigração da família real portuguesa para o Brasil. Por quê? Porque ambos os locais, tanto Portugal quanto o atual Brasil, eram territórios portugueses. Nós tivemos o deslocamento do centro de poder, o que alguns historiadores vão chamar de inversão metropolitana, né? Que é quando a metrópole sairá da metrópole e virá para o que é uma colônia. Então nós temos aí um processo de transferência dentro do território que é posse de Portugal. Né? É uma questão de você transferir das instituições políticas o comando daquele império para outra região desse mesmo império. Isso pode parecer simplesmente que a gente quer, sei lá, disfarçar que a família real portuguesa saiu correndo. Não é bem assim, porque não foi a primeira vez que isso foi cogitado. E detalhe, não é que apenas cogitaram transferir a família real portuguesa para o Brasil, para o território do atual Brasil, para o continente americano, em situações de emergência, como as guerras napoleônicas ou as guerras na Península Ibérica, mas isso também foi cogitado várias vezes em situações de paz. Por exemplo, pelo Rodrigo de Souza Coutinho, que eu citei anteriormente, pelo Luiz da Cunha, que foi um diplomata e estadista português lá no século XVIII. Qual era a lógica desses caras falarem, olha, a capital de Portugal deveria sair de Portugal e deveria ir para o Rio de Janeiro ou para Salvador da Bahia? Porque Portugal controlava um grande império marítimo, como está aqui nesse mapinha, coloquei aqui ele para dar uma localizada, né, nessa ideia, nesse argumento. Portugal controlava um grande império marítimo. Boa parte desse império marítimo era no Oceano Atlântico, seja no atual Brasil, seja na costa africana, por exemplo, o território da atual Angola, ou então outras partes do território africano, alguns territórios na Índia, alguns territórios ali nas ilhas da Ásia, do Oceano Pacífico, e Portugal era longe de tudo. Portugal era o ponto mais distante do resto do império. Então consideravam que a administração ir para o Rio de Janeiro ou Salvador da Bahia melhoraria a administração, tornaria-se mais perto do centro do império, já que o Império Marítimo Português era, como o próprio termo diz, o Império Marítimo. E o Porto de Lisboa, ou a região do Porto, eram as mais longes de tudo. E o terceiro elemento disso tudo é que a frota portuguesa que trouxe a família real para o Brasil também tinha um temor de que essa frota caísse na mão de Napoleão. Os ingleses tinham inclusive ordens de que se a família real portuguesa não aceitasse vir para o Brasil, deveriam afundar a marinha portuguesa, os navios da frota portuguesa. Os navios portugueses lutaram com a marinha inglesa durante as guerras napoleônicas, inclusive tiveram um bom papel em batalhas. Então Portugal também teve algum papel bélico durante as guerras napoleônicas. Nós tivemos a Batalha de Évora, nós tivemos tropas portuguesas lutando sob comando inglês, nós tivemos também legiões portuguesas de pessoas liberais lutando por Napoleão, pela França napoleônica, contra o regime absolutista, contra o regime da coroa. Porém, de todo modo, né, em bom português, a família real fugiu para o Brasil. O segundo aspecto é a aliança entre Portugal e Inglaterra. Portugal was already dominated by the English. Quando tem algum encontro de alto nível entre Portugal e Reino Unido hoje, né, nos dias de hoje, pelo fato dos dois países serem da União Europeia, os dois países serem da OTAN, ou seja, serem aliados ainda hoje, costuma-se dizer que é a aliança mais antiga do mundo. Sabe por quê? Porque o primeiro tratado de aliança entre Portugal e Inglaterra vem de 1373, lá na Idade Média. E a aliança entre os dois países nunca foi interrompida. Para dizer nunca, quando nós tivemos aquela União Ibérica, que todo mundo vê em aulas de história do Brasil, no colégio, no cursinho, alguma coisa assim, como Reino Unido e Espanha eram inimigos, você acabou tendo essa interrupção, porém não era culpa de Portugal. Então Portugal e Inglaterra, e posteriormente o Reino Unido, são aliados de forma ininterrupta desde 1373. Lá na Idade Média, inclusive, a explicação disso também era a preocupação, as lutas dinásticas em relação às famílias reais da França
e da Espanha, melhor dizendo, das atuais França e atual Espanha, né, já que nós tínhamos ainda diversas famílias reais, diversos reinos. E também pelo laço comercial, já que, por exemplo, os portugueses e os ingleses são dois povos que fizeram muito comércio marítimo, foram logo para o comércio marítimo, por razões geográficas, inclusive, que não cabe aqui nesse vídeo. Né, um fato da Inglaterra ser uma ilha, Portugal é uma ilha, mas não cercada de mar e de Espanha, né, como costuma se brincar. São dois países que tiveram muito cedo contato, um grande comércio marítimo, então tinham uma proximidade de interesses, de negócios, inclusive na pesca de bacalhau, né, já que o bacalhau vem das águas frias do Mar do Norte e é um produto muito comum em Portugal. Tem até um vídeo sobre bacalhau aqui no canal do Xadrez Herbal e ficou uma série de rimas toscas, desculpem. Mas então nós temos aí essa aliança que é considerada a aliança mais antiga do mundo. Outro aspecto dessa aliança que é muito debatido, muito divulgado nas escolas, nas aulas de História do Brasil, é o Tratado de Methuen, ou também Tratado de Panos e Vinhos, lá de 1703, que estabelecia relações comerciais favoráveis à Inglaterra em relação a Portugal, né, o comércio de vinho, o comércio de tecidos vindos da Inglaterra. E durante as guerras napoleônicas nós tivemos alguns tratados secretos entre os dois países, como que estabelecia a proteção inglesa para essa transferência da corte portuguesa para o Brasil. Os ingleses poderiam usar a Ilha da Madeira como base naval, poderiam contar com os navios de guerra portugueses na guerra contra Napoleão, e tropas portuguesas serviram sob o comando britânico. E depois, em 1810, nós tivemos aqueles tratados que são considerados vantajosos para a Inglaterra, que eram tratados comerciais que permitiam privilégios ingleses na entrada comercial, inclusive no Brasil, já que agora nós tínhamos a política dos portos abertos às nações amigas, encerrando o que se chama de exclusivo colonial, né, que também todo mundo vê na escola, no colégio, alguma coisa assim, e permitindo uma relação econômica, uma relação comercial bastante favorável à Inglaterra nesse comércio marítimo. O terceiro aspecto é que a vinda da família real portuguesa vai iniciar o fim do antigo regime no Brasil, já que a partir de 1808 nós teremos o desenvolvimento de instituições de Estado no território americano. E principalmente em 1815 nós teremos a elevação do Brasil ao estado de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Essa é outra coisa que todo mundo também vê no colégio e que inclusive recentemente nós tivemos o aniversário de 200 anos da elevação do Brasil a status de Reino Unido. Com isso nós teremos o cenário que eu citei antes, de uma metrópole reversa, já que o centro do Império Marítimo Português agora será o Brasil, inclusive com também a já citada abertura dos portos para o comércio. Então o Brasil se tornará também um centro comercial. Nós teremos as primeiras imprensas no Brasil, principalmente representantes brasileiros agora poderão ser eleitos para as cortes portuguesas, representando os interesses locais nas cortes portuguesas. Nós teremos o desenvolvimento do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, nós teremos a ampliação do Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro, que antes era visto como uma mera doca, tinha um status muito menor, agora será o centro da Marinha Portuguesa, inclusive da Marinha de Guerra Portuguesa, é uma instituição que existe até hoje. Nós teremos o desenvolvimento, a abertura das primeiras faculdades de medicina no Brasil, como por exemplo a Faculdade de Medicina da Bahia, que hoje faz parte da Universidade Federal da Bahia, e serão formados na Bahia, por exemplo, os médicos que abrirão ou então que farão parte dos primeiros núcleos de outras faculdades de medicina pelo Brasil. Então, por exemplo, para você que é de São Paulo, a Rua Oscar Freire, por exemplo, é um médico baiano formado na Faculdade de Medicina da Bahia, que veio para a fundação da Faculdade de Medicina de São Paulo, que hoje é parte da USP. Nós temos também a abertura do Banco do Brasil. E todo esse processo de desenvolvimento comercial, desenvolvimento local e abertura que nós teremos no território brasileiro será, digamos assim, a gênese do processo de independência de 1822. O quarto aspecto é em relação às terras da região do Rio do Prata, que aparecem bastante no filme.
Essa é uma questão bem interessante abordada no filme. Vocês já ouviram falar no carlotismo? O que aconteceu? O rei da Espanha, Fernando VII, irmão da princesa Carlota Joaquina, foi preso por Napoleão. E isso, como muitos de vocês devem ter visto no colégio, no cursinho, se não dormiram na aula, inicia ou então incentiva os movimentos de independência na América Espanhola, nos territórios, por exemplo, do Rio do Prata, atuais Argentina, Uruguai e, em menor escala, o Paraguai. As elites locais dessas regiões não vão ser leais à Espanha de Bonaparte e vão procurar ou a independência ou então outra forma de autoridade legítima, que alguns deles verão na irmã do rei aprisionado, a princesa Carlota, que vai adotar a ideia, digamos assim, de ser a líder da região do Prata, de ser a rainha do Prata, e inclusive algumas dessas elites locais veem isso como um meio termo, parte de um processo rumo à independência, já que aí você teria uma líder local, que vivia no local, melhor dizendo, e o mesmo tipo de abertura que nós tínhamos, que eles estavam vendo existir na região do Brasil. Porém, isso não favorecia justamente o marido de Carlota Joaquina, João VI, que vai querer aqueles territórios para si, né? A disputa entre o Império Português e o Império Espanhol pelo Prata, ela vem desde lá do século XVII, e ela será a principal tônica, inclusive da política externa do Império Brasileiro, após a independência durante todo o século XIX. O principal foco da política externa brasileira durante o Império será justamente a região do Prata. Se Dom João VI não apoiava o pleito de Carlota Joaquina, os ingleses apoiavam, porque viam isso como uma maneira legítima de ampliar a sua influência na região e tirar qualquer risco daquela região ser favorável a Bonaparte, ser favorável à França, já que a Espanha, o reino da Espanha, estava dominado por Napoleão, que inclusive colocou seu irmão no trono espanhol. Porém, isso acabou não dando certo, finalmente por resistência de Buenos Aires, resistência dos portenhos, que achavam que isso seria apenas uma maneira de atrasar o processo de independência. Como curiosidade, caso algum de vocês vá a Montevidéu ou a Buenos Aires, vão nos museus locais, lá você tem referências ao carlotismo, a Carlota Joaquina, cartas trocadas entre lideranças locais e a Carlota Joaquina, porque nessa questão aí do processo de quem dominaria a região do Prata, uma região inclusive de muito valor estratégico. Finalmente, o retorno da família real portuguesa para Portugal. A partir da derrota de Napoleão em 1814, depois nós temos o retorno de Napoleão, governo dos 100 dias, Batalha de Waterloo, que também já foi tema de vídeo aqui no canal, porém é considerada o marco da derrota de Napoleão em 1814, que depois nós teremos o Congresso de Viena, todo esse tipo de coisa. Pois bem, depois da derrota francesa em 1814, nós temos um cenário de muita instabilidade política em Portugal. Por quê? O país estava virtualmente sob ocupação britânica, já que o exército português tinha que obedecer ordens britânicas e por isso nós tínhamos inclusive algum descontentamento de parte do oficialato português. Nós tínhamos uma decadência comercial causada tanto pela guerra como pelo foco do Império Marítimo Português agora ser o território do Brasil. Então, nós temos as cidades de Porto e de Lisboa, especialmente, enfrentando períodos aí de decadência comercial. O cenário político vai começar a se agravar quando, em 1816, anos depois da morte da sua mãe, Dom João VI vai ser coroado rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, no Rio de Janeiro. Ou seja, ele não volta para Portugal logo após o fim das guerras napoleônicas, o que inclusive está relacionado àquela questão que falamos antes, que a ideia da vinda da família real portuguesa para o Brasil não era nova e não era apenas em decorrência da guerra. Tinha outras razões estratégicas, administrativas e econômicas. Portugal, as elites portuguesas começam a ficar cada vez mais descontentes, obviamente tudo isso aqui eu estou resumindo bem, tá gente? Isso aqui é um vídeo no YouTube falando de um filme, como eu disse, estou resumindo. Nós temos o início de um processo de algumas conspirações, inclusive em 1817 nós temos a condenação à morte de 12 conspiradores. Essa condenação à morte não é comutada, enfim, nós temos aqui um acirramento dessas tensões que vão culminar 2 anos depois na Revolução Liberal do Porto de 1820.
que não é a única. Não custa lembrar, em 1820 é o primeiro ano das revoluções liberais românticas. E aqui esse liberal tem um sentido diferente do que nós temos hoje como liberal, tá? Esse é outro assunto que eu também já falei aqui no canal. Então nós teremos revoluções na Grécia, em partes da Itália, na Espanha e em Portugal. Inclusive, aí as cortes portuguesas vão demandar o retorno da família real portuguesa. E futuramente essas mesmas cortes vão demandar que o Brasil seja rebaixado do estado de do status, melhor dizendo, de Reino Unido, e aí nós teremos o início do processo de dependência, como vocês também devem saber. Então o processo de retorno da família portuguesa para Portugal não foi rápido, não foi imediato, já que a própria localização da família real portuguesa, do centro de governo português no Rio de Janeiro, tinha outros interesses, que não apenas a guerra, não apenas o conflito. E, repito, também um lembrete, isso daqui é bem resumido, e se vocês quiserem mais referências sobre tudo isso, tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Podemos bater, podemos, mas... Agora 5 curiosidades sobre o filme. La princesa de Brasil. A primeira curiosidade é a presença de Debré no filme, né? Um trecho bem pequenininho, um pintor francês que veio depois, posteriormente, ao Brasil, ao convite da família real portuguesa, e quando eu digo convite também financiamento, e hoje nós temos muitas referências, muitas pinturas, desenhos, aquarelas sobre o Brasil desse período, graças à presença do Debré aqui, e elas sobreviveram. No filme ele é interpretado pelo Ney Latorraca. A segunda curiosidade é que em um certo momento do filme, antes da vinda da família real, 2 emissários ingleses estão ali conversando, preocupados, e eles falam, né, de que Espanha e França dividiram Portugal, vão partilhar a ocupação de Portugal. Isso foi sim verdade. A Espanha tinha o desejo de readquirir Portugal há muito tempo, e a França queria especialmente ali a região litorânea para usar isso como apoio à guerra contra o Reino Unido. A terceira curiosidade não é histórica, é da produção. Nós temos um personagem, né, o Conde de Mataportos, que é ali também outro personagem alegórico, que é interpretado pelo Antônio Abujanra. E quem faz a trilha sonora do filme é o filho dele, o André Abujanra, do Karnak. A quarta curiosidade é, ali no começo, quando nós temos ali aquela situação na Escócia, do tio, da sobrinha e tal, ele disse que vai dar para ela o seu livro do Robert Burns. É um livro, o Robert Burns é um dos principais poetas, talvez o principal poeta e escritor escocês, já que ele fala muito da cultura escocesa sob a dominação inglesa. Inclusive, a noite de Burns, que é a noite do dia 25 de janeiro, é considerada a segunda data mais importante da cultura escocesa, perdendo apenas para o dia de Santo André. Inclusive, não sei se vocês já repararam, mas a bandeira da Escócia é a Cruz de Santo André. A quinta curiosidade é sobre o Percy Smythe, o Lord Strangford, que é o representante britânico que faz parte de vários trechos do filme, né? É visto ali sempre falando com Dom João VI, às vezes até mandando nele. Essa é uma coisa que eu não sabia, que eu descobri, que eu aprendi fazendo a pesquisa aqui para esse vídeo. A figura histórica eu conhecia, ele era o diplomata britânico em Portugal nesse período. De fato, ele realmente existiu e realmente estava ali nesse período. Só que o fato dele ser um diplomata britânico em Portugal fez com que ele, sabendo o idioma português, tenha sido um dos primeiros tradutores de obras clássicas portuguesas para o inglês, inclusive várias obras de Camões. Agora o momento que vocês mais gostam do cinema e história, 5 erros do filme. A primeira é, antes da família real portuguesa vir para o Brasil, se fala muito da riqueza do Brasil, do ouro, do diamante, né? Muito baseada na riqueza do Brasil, baseada no extrativismo mineral. Quando as Minas Gerais já estavam num processo de decadência, de enfraquecimento. A riqueza do Brasil no momento era muito mais pela sua posição comercial. Então isso ficou meio exagerado no filme. A segunda é, em vários momentos, a Carlota Joaquina, ou a corte espanhola, dançam flamenco. Flamenco é uma dança da região da Andaluzia, tem origem no século XVIII, é uma dança popular, folclórica, né? Ela é uma coisa bastante do povão, por assim dizer, né? Um termo bem comum, assim. Não era praticado na corte, muito menos na corte dos Bourbon, que buscavam imitar os hábitos, inclusive a dança, na corte francesa, não uma dança popular espanhola. Então isso está errado. Ainda nessa questão da corte francesa ser vista como a principal corte da Europa, muito imitada,
A família portuguesa, sentada à mesa junto com a rainha Maria, ela dificilmente tinha os hábitos ogros e glutões que a gente vê no filme, né? Muito provavelmente eram pessoas extremamente educadas, né? Toda aquela questão de etiqueta, de ritualização das relações, então isso também está bem exagerado no filme. Uma coisa que não dá nem para dizer que é exagero, que é erro mesmo, quando a rainha Maria fica em luto, quando o seu esposo morre, a narração coloca a linha sucessória do trono português errada, já que quem morre era o marido da rainha. A linha sucessória era a rainha Maria, tanto que ela continua sendo rainha e seu filho vai reinar como príncipe regente, sendo apenas coroado após a sua morte. A quinta coisa é que por 2 vezes o filme retrata a família real portuguesa desembarcando na praia, né, na areia, direto. Aí você pode até colocar isso na questão da alegoria, né, da questão de não ser um filme mais satírico e tal. Só que fazer isso 2 vezes fica esquisito, especialmente quando eles fazem isso em relação ao Rio de Janeiro, sendo que a família real portuguesa, quando desembarcou no Rio de Janeiro, desembarcou no cais do Largo do Paço, que era uma região central da cidade e tinha uma multidão ali aguardando por eles. Eles desembarcaram ali numa prainha com umas 15 pessoas e alguns indígenas olhando para a família real. Eu não serei jamás la princesa de Brasil. Concluindo, é um filme interessante. Talvez não seja o filme preferido da sua vida, não é o filme mais historicamente correto ou uma maior superprodução que você já vai ver, porém é um filme interessante, tanto para assistir, como por relação à história do Brasil, como as discussões que podemos tirar do filme, né? Como eu disse um pouquinho lá na parte da sinopse, ele tem algumas coisas meio esquisitas, né? Por exemplo, ele acaba sendo uma história meio linear, meio quase uma história de conto de fadas, entre aspas, né? Um conto de fadas às avessas, já que tem aquela parte, né, que é o tio contando a história da Carlota Joaquina para a sobrinha, que inclusive, né, a mesma menina, a mesma atriz da Carlota Joaquina jovem, e aquela parte de narração em inglês. Mas enfim, é um filme que dá para tirar coisas para serem discutidas sobre a história do Brasil, alguns chavões, alguns sensos comuns sobre história do Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham achado interessante. Divulguem o vídeo, divulguem o canal, especialmente para você que gostou do vídeo. Como sempre, aqui embaixo tem algumas referências, nesse caso algumas referências históricas sobre Carlota Joaquina. Às vezes, se vocês quiserem mais alguma coisa sobre alguma dos pontos abordados aqui, ou às vezes de onde eu tirei alguma informação, vocês fiquem à vontade aí para perguntar, para fazer seus comentários. Como sempre, sugestões de filmes que vocês queiram ver aqui no Cinema e História, né? Tem um que vocês sempre comentam, por exemplo, que é o Coração Valente. Então, como sempre, se vocês tiverem qualquer outro comentário também, fique à vontade. Então, como sempre, muito obrigado, valeu, até a próxima.